Olá, investidor, seja muito bem-vindo a mais um Amor Talks. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre recessão e vai tratar um pouquinho dessa visão global, né, do porquê que recessão está cada vez mais em alta e é um assunto cada vez mais quente para o investidor e por que é tão importante. E, principalmente, como é que ele influencia os seus investimentos. Vamos lá. Então, para começar, Gisele, antes da gente falar de recessão efetivamente, você já fez outros episódios de podcast aqui com a gente, mas fala um pouquinho, quem é a Gisele aí? Bom, eu sou analista de investimentos, trabalho há 12 anos já no mercado financeiro, já trabalhei um pouco com o mercado de crédito e hoje trabalho com a minha paixão, que é investimentos. Coordeno aqui a mesa de operações da Amur Capital, né, dentro da parte de renda variável, renda fixa, fundos e previdência. Legal. Mesa vivendo de emoções esses últimos tempos, né? Sempre. Legal. Como o nosso tema principal hoje ele é recessão, vamos tratar primeiro para ter um alinhamento geral, né, um nivelamento geral para o investidor que está nos ouvindo. O que efetivamente é recessão? Como é que a gente define quando o país está em recessão, né? Bom, tecnicamente falando, recessão seria uma atividade de contração, né? Um movimento de contração da atividade econômica por mais de 2 trimestres consecutivos. Né? Diferente do que a gente caracteriza como depressão, que também é um tema que é bem confundido, né, nesse momento. Depressão geralmente é um período de contração também da atividade econômica, mas ele dura mais tempo. Geralmente dura de 2 a 4 anos. Então, o que hoje a gente está... Por que se fala tanto, né, em inflação? Por que o pessoal está tão preocupado? Recessão nos Estados Unidos. Justamente por conta disso. Né? O aumento da taxa de juros que precisou ser feito. E aí, quando se aumenta juros, tudo acaba ficando mais caro, as pessoas consomem menos e aí a atividade econômica desaquece. Então, essa preocupação em que isso aconteça ou perdure por mais de 2 trimestres pode caracterizar essa recessão não só aqui, nos Estados Unidos, Europa, no mundo inteiro. Dá para a gente dizer, então, que é até legal de abordar. Quando a gente está falando de recessão, você falou de contração, como é que a gente tem certeza que o país está em contração? É através de avaliação do PIB, dos números de desempenho econômico do país? Sim. Tem alguns indicadores que podem anteceder esse movimento, né? Alguns índices, por exemplo, de confiança do consumidor, que é o que é estudado pela Universidade de Michigan, mas eu acredito que principalmente é a atividade econômica em si, né? Ou seja, quando você tem os números do PIB contraindo, ou seja, pessoas consumindo menos, gerando menos serviço, gerando menos riqueza para aquele país, é um movimento de contração. Mas tem um outro momento também que é um outro fator que pode ser observado, que é o movimento da curva de juros, né? Se a gente observar a nossa curva de juros, do que a gente fala, né? Vamos pegar o exemplo da inflação. A inflação é o movimento de expansão monetária, né? Ou seja, a gente teve um agravante que foi a pandemia. Por conta disso, era natural que todos os governos, independente de posição política, precisassem injetar dinheiro na economia para conseguir aquecer, né? Porque esse fator acabou deixando muita gente em casa, muitas pessoas perderam os empregos, muitas empresas foram fechadas. E aí, o governo precisou entrar com esse auxílio. Quando você expande a base monetária, o teu dinheiro perde valor. E aí, a gente precisa aumentar o preço da taxa de juros para que esse dinheiro volte a valer de novo alguma coisa. Mas aí, o que aconteceu depois disso? A guerra. Então, a gente teve mais um fator agravando ali. Que a guerra, principalmente, ela afetou muito commodity, né? Sim. A gente está falando Ucrânia e Rússia, os dois maiores produtores, ou de alguns dos maiores produtores de trigo, né? Sim. Então, e logicamente a Rússia, Né, energia também, gás e óleo e gás no geral. Então, a gente teve esse agravante durante a guerra. Você ia continuar, por favor. Então, assim, tudo isso acaba convergindo para um cenário que a gente precisa aumentar a taxa de juros. Agora, se a gente for tomar como base Europa, Estados Unidos, que estão com uma inflação bem aquém dos últimos anos, né, tá super acima, o que é normal para esses países? Conviverem com uma taxa de juros baixa. Então, nesse curto período, a gente teve uma expansão monetária muito grande, ou seja, se eu não me engano, 20% dos dólares hoje que circulam na economia não existiam há 2 anos atrás. Sim, né? impressos a partir de 2020, né? Exato. Então, espera-se que em algum momento esses países vão reduzir a sua taxa de juros e vão voltar a conviver com aqueles patamares de juros baixos. Mas, na curva de juros, o que a gente enxerga?
No curto prazo, os bancos centrais, né, tanto o europeu quanto o americano, aumentando taxa de juros, ou seja, a curva abrindo, né, aquela boca de jacaré. Mas lá na frente, esse risco, como eles não são um país como, por exemplo, o Brasil, que tem um risco fiscal grande, que é o que pega aqui, essa taxa de juros volta a cair. Então, você tem um movimento de inversão da curva de juros, né? Ela é mais alta no curto prazo e ela chata no longo prazo. Então, esse movimento também é considerado pelos analistas como um movimento de antecessor da recessão. Por quê? Porque você bota mais risco, ou seja, as pessoas preferem investir mais no curto prazo do que no longo prazo. Né? Então, se você prefere investir mais no longo prazo, se você antes, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que é uma economia mais aquecida, que você tem facilidades econômicas, né? Um país mais liberal para você gerar negócios, para você abrir empresas. Antes você tinha lá o teu dinheiro, rendendo 0, 1%, né? Ou você tinha que investir em ações, colocar o teu capital em risco para poder ter retorno sobre aquele investimento. Mas agora você começa a pensar, eu tenho tanto em países como o Brasil, eu posso levar meu dinheiro para lá onde a minha moeda é forte, eu ganho na renda fixa, ao invés de precisar correr risco de contratar, correr risco de ter uma nova pandemia, eu precisar fechar o meu negócio. Então, eu vou abrir um novo negócio, eu vou investir no mercado, vou gerar emprego, ou eu vou guardar esse dinheiro e vou investir? Eu vou guardar esse dinheiro e vou investir. Se você guarda esse dinheiro e você investe, você está gerando mais emprego ou menos emprego? Menos emprego. Menos emprego. E aí toda a bola de neve começa a rodar, né? No último episódio, inclusive, a gente estava falando com o Guilherme justamente sobre isso. Quando a gente tem a elevação da taxa de juros, tende a existir o investidor, mesmo o empreendedor, ele tende a segurar, porque também afeta a própria capacidade dele de gerar liquidez. Muitos empresários geram liquidez para o seu negócio através de empréstimo. Se a taxa de juros sobe, o custo do empréstimo sobe. Então, vou segurar maquinário, vou segurar a expansão da empresa, segura tudo. Uma coisa que vale a pena até voltar no ponto anterior ali, que você falou de recessão e depressão. É legal a gente até retomar isso, porque dá para dizer que toda depressão passou por uma recessão, mas nem toda recessão significa uma depressão. Ou seja, dá para tomar o quê? A recessão como um sintoma, um aviso de possível depressão? Sim. Claro que tudo isso vai depender do movimento econômico, né? Se a gente, e é por isso que até o Banco Central Europeu está tão preocupado e está segurando tanto em aumentar as taxas de juros, porque ele pensou assim, quanto mais eu conseguir segurar esse negócio, melhor vai ser para a minha economia. Eu mantenho a minha economia aquecida por mais tempo, ou seja, eu acho que eu vou sofrer menos impacto lá na frente do que agora. Mas isso é muito imprevisível, porque são países que, como a gente falou, naturalmente já não estão acostumados a lidar com essa taxa de juros alta. Então, assim, quando você tem um países, né, no plural como os Estados Unidos e todos os países da União Europeia, que são economicamente mais livres e que têm essa visão já de gerar negócio, de gerar riqueza, e a partir do momento que o próprio Jerome Powell falou, né, eu não sei conter a inflação. Então, assim, se o chairman do Banco Central, do maior banco do mundo, né, digamos assim, não sabe o que fazer, apertem os cintos, o piloto sumiu. Eu vi essa declaração dele no evento, que foi no evento de bancos centrais da Europa, e a interlocutora ficou até meio em choque, assim, porque ela não sabia como reagir. Jeremy Powell falando no evento para a Europa que ele não sabe como conter a inflação. Meu Deus, o que será de nós, né? Não sabe, né? Exatamente. Então, a gente está... Tem um filme dos anos 90 que é ótimo, que é Corra que o piloto fugiu, uma coisa assim, né? Isso. Então, o piloto fugiu, o Jeremy Powell não sabe como conter. E eu entendo, porque assim, é um movimento muito complicado para ele, porque pensa o seguinte, se ele sobe essa taxa de juros muito devagar, a inflação estoura e aí o troço sai de controle, né? Porque tem outros agravantes nos Estados Unidos que também preocupam nesse sentido da questão da inflação, que é, por exemplo, a questão dos empregos, né? Hoje você tem 2 empregos para cada americano. Então, e uma faixa salarial muito alta. Ou seja, você tem muita oferta de emprego e uma oferta de emprego alta, né? Então, tem aquela história, né, do ovo ou da galinha. O que veio primeiro? O salário alto, que ocasionou a inflação? Ou então, né? Mas... E aí ele tem tudo isso para controlar e pensando assim, mas e se eu aumentar muito rápido? Se ele aumentar muito rápido, como o país não está tão acostumado, as empresas estavam muito acostumadas a tomar empréstimo, como você falou, para poder financiar o seu negócio e crescer mais rápido, essas empresas vão quebrar. E aí gera mais desemprego. Então, assim, que é um dos pontos também que são observados na recessão, né? Então, esse momento ainda não aconteceu, ou seja, a gente ainda está numa capacidade de pleno emprego, tanto aqui no Brasil quanto lá. As taxas de desemprego elas estão
muito baixas, mas a partir do momento que isso também começar a acontecer, acende mais uma luzinha vermelha, né? Do tipo, puxa, e agora, né? O que nós vamos fazer? Então, tem esse dilema nos bancos centrais do mundo afora, de saber, assim, de que forma fazemos isso. Nós precisamos conter a inflação, porque o aumento generalizado de preços é uma coisa que precisa ser observada, porque se você tem preço muito alto, a gente falou aqui que o país também não cresce, né? Agora, um cenário muito ruim é quando você tem um aumento de inflação e você não tem crescimento do país, que é a estagflação, né? Então, assim, de que forma conseguimos reverter isso? E aí, Eu acho que a gente tem que escolher uma das três opções, qual é o menos pior, né? Mas o brasileiro é engraçado que a gente trata até com bom humor a questão de inflação e crises, né? O americano ele tem que vir fazer um curso intensivo com o brasileiro aqui. Né? E vamos falar agora especificamente. Vamos imaginar que tenhamos aí nesse cenário todo, o teatro inteiro está se formando um cenário de recessão. O que o investidor faz nessa hora? Como é que ele se protege? O que seria interessante de ele talvez ter na carteira ou de não ter na carteira, o que é importante também, né? O que abrir mão e correr. Eu acho que assim, o bom investidor é sempre aquele que, claro, né, a gente não tem como antecipar os movimentos de mercado, mas é sempre aquele que compra bons produtos na hora certa. Uma carteira, ela precisa ter vários ativos, mas o cliente precisa observar também o momento de comprar esses ativos. Por exemplo, quando a gente tinha uma Selic a 2%, não estava tão atrativa a renda fixa, né? Então, muitas pessoas acabaram indo para o mercado de renda variável e falando assim, não, renda fixa não rende mais nada. Período maravilhoso que nunca apareceu tanto vendedor de curso de day trade, né? Assim, tijolo voava na bolsa, né? Qualquer coisa voava. Então, agora que esse movimento está ao contrário, ou seja, aumentou a taxa de juros, essa inflação, esses juros altos pressionou o valuation das empresas e trouxe o valor das ações para baixo, daí a gente teve a corrida dos investidores de novo para a renda fixa. Então, assim, hoje, o prêmio, claramente falando, né? Onde que está atrativo investir? Renda fixa. Sim. Mas é qualquer renda fixa? Não. A gente precisa observar os vértices que a gente está fazendo essa alocação num pós-fixado, né? Ou seja, se antever, precaver desses movimentos de mercado, né? Por exemplo, eu estou aumentando taxas de juros agora. O presidente do Banco Central já sinalizou que ele vai parar esse movimento de taxas de juros. Opa, será que vale a pena continuar em pós-fixado? Ou será que, se eu estou no final estou no topo do morro, né? E daqui começa a cair, será que não está na hora de eu começar a pensar em pré e travar essa minha taxa gorda por um período maior? Né? Que aumenta a diferença com a inflação. Conforme a própria taxa de juros, o Banco Central está sinalizando de quem sabe segurar ela no patamar que ela está, ou quem sabe no futuro der uma reduzida, significa que a gente tem uma perspectiva de inflação, não de contração da inflação, mas uma desaceleração dela. Sim. Então, isso é importante do que a Gisele está falando. E até voltar para patamares da meta, né? Porque a gente está muito acima tá da longe, meta, era né? 3,5%, 4%, né? 3,5%. 6? Ui, dor. Foi embora e passou longe. Lembra da história do dobro da meta? Então, não. A Dilma poetiza prevendo o futuro já, né? Sim. Então, a gente tá falando do quê? Se isso que a Gisele está falando é muito importante. Se a gente tem essa perspectiva de segurar a taxa ou principalmente de redução, existe uma perspectiva, uma expectativa de redução da inflação. E essa rentabilidade, essa diferença entre a inflação e a rentabilidade nominal do ativo de renda fixa, ela é extremamente importante, né? Digamos que seria quase uma margem de lucro de uma empresa, né? Sim. E assim, no passado, nesse último ano que a gente teve o aumento da inflação, quem estava com dinheiro nos títulos IPCA+, está super feliz, está dando risada, né? Sou um deles. Sou um deles. De orelha a orelha. Mas agora a gente precisa fazer porque o asset allocation, né, a composição da carteira, ele é dinâmico. Então, assim, será que daqui para frente os investimentos de renda fixa, de inflação, eles ainda vão estar tão atrativos? Pode ser que não. Então, eu preciso começar a dar uma olhadinha em pré. Mas eu também tenho que ter pensado em carregar minha carteira com pós-fixado, porque lembra da história da gente subir a taxa de juros? Ou seja, eu surfo todo esse aumento da taxa de juros e agora que ela vai cair, eu surfo a queda também. Então, esse posicionar com pesos e estratégias na carteira de renda fixa como um todo para poder fazer um bom portfólio, um bom preço médio, digamos assim. Dá para dizer que dá para sintetizar naquela frase bem famosa do mercado, né? Que é
venda ao som de violinos e compra ao som de canhões, né? É mais ou menos isso. E assim, mesma coisa eu falo para, por exemplo, fundos imobiliários, que é a gente já fez um podcast disso aqui. A classe está super descontada, né? Tem bons ativos em bolsa que também apanharam pra caramba. Nossa média preço sobre lucro da bolsa tá a menos 2 desvios padrões, ou seja, apanhou pra caramba. São todos os ativos que são bons? Não. Tem empresa que apanhou bastante, o valor da empresa tá pequenininho, mas não significa que vai voltar a subir. Mas tem ativos bons, sólidos, inclusive, que estão super baratos. É como se você entrasse comprando um ativo... vou comprar esse imóvel aqui por 30% de desconto. É quase um IPO com, não diria certeza, mas com grande potencial de crescimento, de valorização. Sim, porque esse movimento de inversão da taxa de juros, ele beneficia não só a renda fixa, com os ativos certos e com os pesos corretos, mas também, nessa taxa de juros, se ela voltar a cair, o ativo, o investidor, ele também pode ter a valorização da sua cota do seu fundo imobiliário. Porque tem até um gráfico que mostra, né, o IFIX com a curva de juros. Eles tendem a ser descorrelacionados. Então, se você tem a curva de juros de novo caindo, ou seja, nossa taxa de juros que está em 13 voltar para 10, 9, 8, que é o que já espera que aconteça no ano que vem, essa pressão sobre os fundos imobiliários, sobre alguns ativos de renda variável, ela começa a tirar o corpo fora. E aí a valorização desses ativos volta a aparecer de novo. Então, assim, de novo, não tem um ativo específico, nunca é monoativo a carteira do cliente, mas tem ótimas oportunidades agora que o mercado justamente está em pânico para montar carteira e montar portfólio. Essa diferença, isso que a Gisele está falando agora é importante do investidor ter bastante atenção, porque não é uma questão de ativo A, B ou C, né? Mas é da visão estratégica. É conseguir olhar para o mercado, olhar para essa direção para onde está indo a curva de juros, para onde está indo a inflação, porque geralmente, né, essa intenção dos bancos centrais tende a dar uma pista mais ou menos do que se espera para a inflação. E isso já dá um bom caminho, digamos assim, uma boa pista para o investidor. Então, essa visão estratégica ela é mais importante do que se preocupar com o produto em si. Isso é extremamente importante. Sempre. Porque produto é igual no mercado, né? Vou comprar um café, beleza. Café é o café, é a categoria. Mas você está afim de comprar aquele café com gosto de café de rodoviária? Ou você está afim de comprar aquele café que tem um gosto, parece que já vem adoçado de fábrica, né? Então, geralmente é um blend, é um cafezinho mais fino. Coisa chique. Então, isso é importante, ter essa visão estratégica muito além do produto, para não se limitar ao produto acaba tomando a decisão errada, porque às vezes, mesmo o setor indo bem, o produto pode ser ruim. Isso principalmente em renda variável, né? Não, e assim, você concentrar num único ativo, por exemplo, agora é tudo pré, né? Ela falou que pré-fixado, a curva, então eu vou colocar tudo pré na minha carteira. Você está correndo um baita risco. É o win como no poker, né? Joga as fichas num ativo só. Isso faz com que você corra muita volatilidade, ou seja, se a nossa taxa de juros, né, se deu alguma coisa, meu Deus, a guerra não parou e piorou mais ainda, e agora as sanções na Rússia aumentaram, essa taxa de juros provavelmente vai aumentar mais. Então, assim, fazer entradas estratégicas na posição, 1/3 ou meia mão, digamos assim, faz todo sentido. Porque aí você consegue montar um preço médio legal e aí, no final das contas, você vai estar posicionado em todas as classes de ativos com um preço bacana, um preço atrativo e com baixíssima volatilidade. Ou seja, independente para onde o mercado for, você vai surfar aquela onda. Só que não correndo todos os riscos de estar 100% alocado no ativo. Sim, tem que tomar bastante cuidado com isso, porque senão a gente acaba tendo um impacto... Porque assim, vamos imaginar o seguinte... Beleza, tá tudo apontando para isso. Se ele pega toda a posição de patrimônio dele e coloca num pré, por exemplo, vai que acontece alguma coisa e explode ainda mais a inflação. 100% de risco na mesma posição. Isso é legal para o investidor entender, né, que já existe há muito tempo que mesmo renda fixa tem seus próprios riscos. São riscos um pouquinho diferentes, mas é o famoso risco de oportunidade, né? Ou a tomada de risco pela inflação. Legal. Para a gente encerrar, se você fosse para dar assim, uma dica ou um aviso de cuidado para o investidor, né? Possível recessão, movimentação das curvas de juros, para o investidor não tirar o olho pelo menos aí nos próximos 6 meses, 1 ano. O que o investidor não pode tirar o olho? Bom, eu diria assim, né, para acompanhar muito a questão dos títulos públicos, principalmente as curvas mais longas, né? Como o presidente do Banco Central já está sinalizando que ele vai começar a encerrar
esse aumento da taxa de juros e que já para o ano que vem, tanto o próprio Focus quanto vários analistas de mercado já precificam que a taxa de fato deve começar a reduzir, procuraria bons trades de renda fixa, porque aí, assim, pior das hipóteses, a renda fixa, ela é fixa se você levar até o vencimento. Então, eu posso levar para carrego e garanto uma boa taxa, uma taxa gorda agora. Mas e se isso de fato acontecesse, daqui 1 ano, 2 anos, a curva de juros começar a fechar? Aí, nesses trades de renda fixa, eu pego a minha taxa gorda, chego no mercado e falo assim, olha, agora eu tenho uma taxa bem gordinha, enquanto está todo mundo com uma taxa bem magrinha. Eu vendo o meu título com ágio no mercado secundário. Então, isso eu acho que tem que estar muito dentro do panorama do investidor, procurar boas oportunidades de trade e sim na renda fixa, né, para procurar colocar aquele ágio no bolso. Não tirar a parte dos fundos imobiliários de divisão também, porque tem vários fundos imobiliários. Nós temos uma carteira até recomendada que tem um dividend yield médio de 1% ao mês. Então, assim, boa oportunidade de valorização de cota e pagando dividend yield atrativo, isento de imposto de renda. E também tomaria um pouco de cuidado, agora falando um pouco das cautelas, não tanto de oportunidade, com emissores de bancos. Né? Muitos clientes agora, nessa parte da renda fixa, começam a se alocar e crescem o olho em cima da taxa. Mas dê uma olhada sempre no balanço dessa empresa, no balanço do banco, no índice de Basileia. Prefira sempre títulos públicos que têm certa liquidez, menos risco de crédito. E o investidor não pode ficar se apoiando demais no FGC, né? Isso é um perigo absurdo, né? Exatamente, porque hoje tem tanta financeira pequena e tem tanto produto bancário que há 10 anos atrás não existia. Você comprava praticamente de bancos grandes. Então, às vezes, nem tudo é preço, nem tudo é taxa, né? Olhar um pouquinho para a saúde financeira da empresa atrás, antes de escolher o produto que você vai colocar na tua carteira. Legal. E para o investidor que não, às vezes, até não consegue identificar metade dos termos que você usou, aí vale a pena o reforço, que é para isso que serve o assessor de investimentos, né? Seja Amur Capital ou não, sempre procure o assessor de investimentos. Ele é a sua base, é ele quem vai te dar essa base estratégica, essa visão técnica do produto. Vi um ativo aqui com uma taxa muito alta. É um ativo bom? É um ativo ruim? É ele que tem esse papel. Se você não tem um assessor de investimentos ou não pode contar com o que você tem atualmente, procura a assessoria de investimentos aqui da Amur Capital. A gente vai ficar muito feliz de lhe atender, tá? E a gente encerra mais um episódio aqui de podcast da Amur Talks. A gente se vê na semana que vem. E se você estiver gostando, siga-nos também no Instagram e no YouTube. Nós temos esse podcast gravado no YouTube em vídeo, né? Se você quer ver essas latas maravilhosas que gravam esse podcast. E no Instagram você vai ficar por dentro de todo novo episódio que sair. A gente publica lá um pedacinho para você ter uma ideia de que conteúdo a gente está publicando naquela semana. Então, boa semana e até o próximo episódio.